Neste dia de hoje quero dar um recado a todos, toda a humanidade. Todos a gente vai ter uma compreensão de mundo. Bem, quando negamos o poder humano, o poder político, militar, religioso, o poder nesse mundo, e nos deparamos que um lado foi implacável, intolerante, cheio de rigidez. Aí você sempre teve uma coisa honrada, uma coisa digna. Quero deixar bem claro uma coisa. Quando você rejeita um padrão moral que diz honra, que diz digna, você começa a entender pelo outro lado. E o outro lado já começa a dizer do teu lado. E assim, uma verniz moral de dois lados, você entenderá uma coisa. Um atacou com tirania, com intolerância. Outro atacou com sua resistência, com sua nova vitória, mas também com um massacre, com um peso. Um atacou de forma da sua raiva, do seu ódio. Outro atacou pela sua defesa, pela sua libertação. Um teor de esmagar a intolerância de outro. Mas o esmagar, o peso, a intolerância, os dois lados se combatem. E quando se combatem, um lado faz crime contra o lado, outro faz crime do outro lado. Mas o que difere você entender o peso de ambos os lados é você entender uma coisa. Você tinha honra, você tinha dignidade, e quando você tinha honra, você tinha dignidade, mas o teu moral é sem intolerância, a rigidez, a dureza. Pode ter o tal peso, o esmagar, a defesa, o ataque. Mas nesses dois contextos, quando um lado perde, outro lado ganha, outro lado perde, tem sempre um nome que um lado diz: você venceu porque você é alguma coisa. Você perdeu porque eu me armei. Mas no teor de você entender que os dois lados lutaram um contra o outro, fazendo crimes de guerra, é que você ter uma coisa. Um lado que foi honrado, eles chamaram de uma coisa: sua evolução, sua maior. E essa evolução, você é extraterrestre, mesmo com esse semblante de pesar. E quando todos, e ele diz: o meu lado ainda era humano, eu era humano, você é um Highlander, um William Wallace. Mas a honra, a dignidade, você não se apresentou como um Highlander extraterrestre. Mas o mal, quando você não aceita a honra, até um tom de desonra, até um tom de pesar, uma força que se tornou inimiga, uma força que somente se tornou de tirania, também agora entende. É extraterrestre Highlander. E o peso de uma força que agiu com honra,
quando você vai para outro caminho, o que de uma forma viral, o que de uma forma anarquista, dizendo cidadania, dizendo eternidade, dizendo o que for, vai te abrigar a partir de então. A mesma coisa que você fosse mutilar seu órgão genital, e estou dizendo que você já foi na eternidade. Tivesse arrancado a tua imagem e dissesse, tu é mutante. Porque a deslealdade de uma força que não é humana é essa. E trata toda a humanidade como criança, como bebê, como infantil. Porque é uma brutalidade quando alguém é honrado e aparentemente e depois com alguém honrado e a partir de então surgiu a desonra, o peso de uma inimizade é o peso da real tirania de uma força inimiga ser tratada como inimiga e uma força de revolta ser derrotada por tudo que uma força maior realmente seja maior. Essa é a palavra para vocês. Boa sorte.